Muito bem, pessoal, de volta ao Sigma Podcast na segunda parte da conversa sobre o tema Setembro Amarelo, mas desta vez mais sobre os seres humanos que vieram cá conversar comigo, a Andrea e o Fauzi, e neste momento vamos fazer aqui algumas perguntas para começar a conhecer mais estas pessoas que tanto fazem para ajudar outras pessoas. E eu acho que não há nada mais dignificante no mundo do que alguém que cria condições para outra pessoa viver melhor. E sem ser externamente, né? Porque tem aquelas pessoas que fazem para as outras pessoas viverem melhor em termos financeiros ou em termos de status, mas o trabalho que vocês fazem é para fazer as pessoas viverem melhor internamente, dentro da casa, que é o seu templo, que é onde todo mundo passa maior parte da sua vida, ou melhor, toda a sua vida. Não há nenhuma coisa que a gente possa viver, que a gente possa fazer mais do que viver, e portanto não há nada que a gente possa fazer mais do que existir dentro do nosso próprio corpo. E vocês estão a fazer as condições dentro deste templo para cada pessoa ser melhor e melhor, e com isso fica a curiosidade de como é que pessoas que fazem os outros viverem melhor vivem. Então eu vou começar logo pela primeira pergunta, que é sobre a vossa formação. Individualmente, né? Tipo, temos que começar ladies first. Andrea, a tua formação, depois Fauzi, a tua formação. Ok. É um misto de formação formal e não formal, não é? Uhum. Então, pronto, eu fiz uma licenciatura em Psicologia Clínica, uma licenciatura em Psicologia Organizacional. Pronto. Depois tenho uma paixão aí pela educação à distância, também tenho uma pós-graduação nesta área, e fiz o mestrado em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, também sempre gostando de ajudar as pessoas no contexto laboral a serem mais produtivas, mais criativas, a estarem bem. Então, em termos de formação formal, sim, depois fui fazendo outras certificações ao longo da minha caminhada, porque claramente o que eu faço hoje não aprendi dentro de uma universidade, e com 2 licenciaturas e um mestrado, eu diria 30% a 40% do que eu faço hoje, e tudo o resto é mesmo produto de ser autodidata, de ir buscar conhecimento e mais sabedoria, que é o conhecimento aplicado na prática. Então eu comecei muito cedo a fazer formação, comecei muito cedo a estar nas empresas, a formar as pessoas nestas áreas das soft skills, liderança, comunicação, trabalho em equipa, enfim, e pronto, depois entrando com a psicologia, obviamente com a inteligência emocional, e pronto, certifiquei-me como coach também, life coach, coach executivo e parental. E pronto, venho exercendo também a psicologia numa primeira fase organizacional, depois clínica e agora transpessoal, que é o que eu mais me identifico, que é a psicologia espiritual. Então transita muito e fui fazendo várias certificações, sou hipnoterapeuta também, portanto a hipnose, a constelação familiar, todas estas técnicas da PNL, programação neurolinguística, mais modernas, não é? Então não me apaixonei muito pelas as teorias mais tradicionais e as práticas mais tradicionais, okay, que é da psicanálise, não é? Que leva muito tempo, sessões de 1 a 2 anos, não é? Hoje há mais as terapias breves e é possível em 2, 3 sessões, com estas técnicas mais modernas, poder mudar estados emocionais, padrões de pensamentos, crenças, enfim, comportamentais também. Então é um pouco isso que transita a minha formação, sim. Ok. E Fauzi? Bom, eu venho fiz a minha licenciatura em História, com orientação para a História Social. Okay. Eu sou apaixonado pelas ciências sociais, tenho uma paixão pelas ciências sociais, sou um estudioso do comportamento humano. Interessa muito esta questão de estudar o comportamento humano. Fiz a minha licenciatura em História, portanto, com orientação para a História Social. Concluí as disciplinas do mestrado em Antropologia da Saúde, Doença e do Tratamento. Sou apaixonado também pela etnografia. Ok. E também, dentro do nosso trabalho
fui buscar outras técnicas. Sou também apaixonado e tenho uma certificação em constelação familiar. Certo. Acho que a segunda pergunta que eu tinha era como é que te tornaste psicóloga, mas acho que já, os dois já explicaram um bocadinho de como é que isto aconteceu e qual foi a vossa motivação. Agora, a minha pergunta é, com isto, de formações diferentes e backgrounds culturais diferentes e sociais provavelmente diferentes, tendo nascido no Choque, ela aqui de Maputo, não sei o quê, como é que o destino vos levou a encontrarem-se até chegarem à fase onde estão agora? Nós nos conhecemos, se não me engano, em 2015, certo? 2015, eu era funcionário do Instituto Nacional de Saúde. Ok. Eu estava lá como investigador no Instituto Nacional de Saúde e num belo dia, na Biblioteca Nacional de Saúde Pública, no Ministério da Saúde, cruzei-me com a Andrea. Foi aí onde nós nos conhecemos. Ok. No contexto interessante, né, da saúde, em que eu estava lá como... já estava... portanto, eu saí de uma organização de consultoria, como consultora, e estava já na minha jornada sozinha, como empreendedora. E estava num contrato de 1 ano como consultora a ajudar o Instituto Nacional de Saúde na sua reforma em termos de recursos humanos, não é? Okay. Dar a formação, fazer coaching, apoiar, portanto, toda uma reforma estrutural e de pessoas, desenvolvimento de competências. Então, foi aí, neste contexto que nos cruzamos e simbolicamente é muito interessante, porque é o contexto da saúde e do bem-estar, né? Então, acho que logo ali houve um clique, né? Claro que o primeiro clique foi quando olhamos um para o outro, claro, né? E que sentimos ali que havia mais do que um sentimento muito profundo, sim. Inclusive estivemos logo num segundo e terceiro encontro, até coletivo, e que nos começamos a identificar com valores, com interesses, com paixões, e daí começamos a conversar e a perceber que tínhamos muita coisa em comum, sim. Ok, mais uma vez, sendo que vocês vêm de backgrounds diferentes e cursos diferentes e orientações profissionais ligeiramente diferentes, se bem que agora já estão a ir mais ou menos de encontro um ao outro e estão a caminhar mais ou menos lado a lado, como é que vocês se definem individualmente, primeiro individualmente no mundo, e depois como é que se definem como um par? Ok, interessante esta pergunta. Antes de mais, eu me defino como um ser humano. Né? Eu sou um ser humano que está aqui no planeta Terra, servindo o seu propósito, né? Eu realmente estou, não só nasci e estou feliz por ter nascido, mas descobri o meu propósito de vida e estou a fazê-lo. Aos 15 anos eu descobri que eu queria ser psicóloga. Isto é importante. E devorava livros, curiosamente, sobre espiritualidade. Então, muito cedo eu percebi que claramente não havia nenhuma dúvida do que eu queria fazer. Então, sim, basicamente, agora perdi-me um bocado. Como é que aqui podes cortar. Como definimos? É isso, sou um ser humano que está aqui a cumprir, a servir a humanidade, usando em pleno os seus dons e talentos que eu fui descobrindo, claramente com autoconhecimento, sendo exposta desde a minha infância a uma série de situações. Então vou usando estes meus dons e talentos, pondo em prática, manifestando, e essa é a nossa maior fonte de felicidade que eu venho descobrindo, né? Okay. Então, sinto que, pronto, individualmente é assim que eu me defino, como sou um ser humano, claro, sou um ser espiritual também, e estou realmente de amor, né? Sim. E estou a procurar iluminar-me, que isto é um caminho, sim, não sou já interno. Um ser iluminado, não é? Sim, venho iluminando-me, não é? Com muita consciência, autoconhecimento e consciência, ganhando consciência, fazendo o meu trabalho interno também, mas abraçando muito a minha sombra, não é? Okay. Que é o processo da autoaceitação, né? Abraçando muito a minha sombra e indo melhorando. Já fiz mudanças maravilhosas em mim, já fui muito ansiosa,
muita autocrítica, perfeccionista. O perfeccionismo, né, estava aqui e era um grande sofrimento. Então me libertei de muitos padrões que não eram nada saudáveis e hoje, por isso hoje atrai, inclusive, é muito curioso, não é? Clientes com estes padrões, os padrões que eu já tive um dia e que já me libertei deles, não é? Então é com muito mais facilidade que posso ajudar, porque eu própria já apliquei em mim, não é? Exatamente o que eu ia dizer. Fui fazendo em mim. Tendo passado por isso e tendo utilizado as ferramentas corretas, te dá se calhar um bocadinho mais de valência em relação a isso do que uma pessoa que simplesmente está a tentar oferecer conselhos e soluções sem ter percebido ou sem ter passado pelas mesmas provas que há alguém que está a vir pedir ajuda para essas mesmas provas. Claro, claramente. Então nós usamos muito esta abordagem de nós só temos propriedade para falar de nós. Então, sim, é falar com propriedade das nossas vivências e o que nós aprendemos com os resultados das escolhas que vamos fazendo e das mudanças que vamos fazendo e o que vemos e aprendendo, não é? E não propriamente aqui com um guião teórico, não é? Porque sim, saímos da universidade com muita teoria, mas a prática é outra coisa. Exatamente. Então é muito importante sermos muito práticos, porque se ficarmos aqui pela teoria, não saímos daqui e também não ajudamos as pessoas que nos procuram. Então é isso. Individualmente, basicamente é isso. Eu acho que nós não viemos de áreas assim tão diferentes. Sim. Tanto é que os métodos que um outro tem, fazemos uma bela miscigenação aqui e sai temos feito um trabalho maravilhoso. Eu não tinha noção sobre como, vou recuar um bocadinho a pergunta anterior. Não tinha noção sobre questões de saúde fora da dinâmica da biomedicina, fora da relação médico-doente. Não tinha noção disto. E tive a noção disto. Eu costumo dizer que meu primeiro amor foi o desenvolvimento. Eu interesso muito por áreas ligadas ao desenvolvimento e tal. Mas quando eu conheci a saúde fora desta relação médico-doente, quando conheci a história social da medicina, fui vendo um campo maravilhoso sobre a medicina. E começou ainda na minha licenciatura esta paixão sobre isso. Mas eu queria ver a medicina, a questão da saúde, dentro das ciências sociais. Não tenho muito interesse sobre aquela dinâmica da biomedicina. Tenho mais interesse nesta área. Porque não sinto, tendo em conta a área, fizeste esta pergunta, vem de formações diferentes. Não são assim tão diferentes a abordagem que usamos, nós não nos identificamos muito com outra abordagem. Então, não viemos assim de áreas tão diferentes. Bela questão esta que fizeste sobre como é que nós nos definimos e em relação ao tema que estamos aqui a debater sobre esta questão do suicídio. O ponto está aqui em quem nós somos, como nós nos definimos. Aqui é que está o ponto. Até acho que seria interessante se tivéssemos começado com esta pergunta. Se o programa tivesse começado, se este fosse às vezes quando estamos às vezes o princípio fica o fim, eu fico o começo às vezes. O ponto está aqui. Nós estamos ao contrário da nossa essência. Nós esquecemos e todos nós sabemos quem nós somos. Sim, acho que dentro do nosso âmago nós todos sabemos quem nós somos. Todos nós nascemos com esta energia divina da liderança dentro de nós. Todos nós sabemos, que nós somos seres humanos. Todos nós sabemos. Mas quando fazemos esta pergunta, quando me foi feita a mim, falando de mim esta pergunta, quem tu és desse falso vai lá? Mas há muitos falsos, eu não sou os outros falsos. Eu não sou o meu nome não diz quem eu sou. Sim, podias ter outro nome e continuarias a ser a mesma pessoa. Continuaria a ser um ser humano. Aliás, se mudares o teu nome amanhã, continuas a ser a mesma pessoa, só mudou o teu nome, continuaria a ser um ser humano. E nós esquecemos disto. Muitas das vezes falamos, quem eu sou falando de mim, conforme eu disse agora. Eu sou falso, mas falso não diz quem eu sou. Os diplomas que eu tenho não dizem quem eu sou. Marido de quem eu sou, terapeuta não diz quem eu sou. E nós esquecemos que somos seres humanos.
Ok. E tratamos-nos como autênticas máquinas. Por isso é que assumimos, às vezes, prazos humanamente impossíveis, papéis humanamente impossíveis. E quando respondemos a esta pergunta, quem nós somos, muitas das vezes deixamos, e aqui está um ponto que leva muito para este campo de suicídio, deixamos o nosso ego falar. Damos voz ao nosso ego. Eu sou diretor nacional, já ouvi destas perguntas todas. Eu sou diretor nacional, eu sou... Tu sabes quem é que eu sou? Licenciado né? em economia. Estas respostas que eu estou a dar são as que já tivemos na nossa experiência. Licenciado em economia, pós-graduado em gestão, sou coach, sou isto. Eu não perguntei sobre as tuas formações, às vezes quando estamos nos nossos diálogos, nos nossos clientes, não perguntei sobre as formações, de quem tu és. E nós esquecemos disto, estamos ao contrário da nossa essência. É por isso, por darmos voz, mas uma voz tremenda a este ego, que acabamos indo às vezes para o suicídio. Ok. Ok? Ok. Sim, porque quando se era tirar tudo que valida o ego, acabou. Porque não sabemos quem nós somos, não nos conhecemos, não nos aceitamos. Portanto, eu vejo-me, sou um ser humano e dentro deste ser humano está aqui uma alma. E muitas das vezes nós esquecemos que tem uma alma aqui dentro de nós. Uma alma que vai continuar com o seu percurso quando este corpo físico, para quem acredita, eu acredito nisto, nós acreditamos pelo menos nisto, outras coisas que temos as nossas diferenças. Quando este corpo físico terminar aqui o seu percurso, esta alma vai continuar com o seu percurso. Sou um ser espiritual, tenho uma alma aqui dentro de mim. Ok. O fato de eu ser estudioso no comportamento humano, de eu ter interesse, não diz quem eu sou. Eu não sou estudioso. Estas são as formações que tenho. Os interesses. É a minha paixão. Os Eu dons, tenho uma talentos, paixão por paixões. compreender isto nesta perspectiva social, de compreender, de paixão em querer compreender estes comportamentos, determinados comportamentos. Esta paixão não diz quem eu sou. Aliás, eu acho que a maioria do mundo, especialmente no mundo de hoje, acho que a maioria do mundo se beneficiaria de se despir destas definições todas e voltar à raiz de eu sou um humano, o Fausto é um humano, a André é um humano e a minha mulher e os meus filhos são todos humanos. As pessoas com quem eu trabalho, as pessoas para quem eu trabalho, as pessoas que trabalham para mim, todos nós somos seres humanos e somos feitos da mesma essência, só fizemos escolhas diferentes. Olha, E tivemos oportunidades diferentes, se calhar. é exatamente isto, olha, Guerreiro. Por isso é que às vezes gera-se um problema se um parceiro esquece do aniversário do outro, por exemplo. Gera-se um problema. Em consultas de casal que nós às vezes fazemos quando vezes, é porque nós não nos estamos a tratar como seres humanos, mas o outro está sujeito a esquecer. Certo? Não é uma máquina, não é um computador que eu deixo aquilo programado e não vai falhar, e não vai. Hoje é aniversário. Por isso é que temos às vezes este medo de falhar. Pois. O medo de falhar vem disto, de nós não nos lembrarmos quem nós somos. Acho que o mais De importante nós sobre não o ser nos humano é ser assumirmos- falível. Acho De que nós não nos uma assumirmos com isto. das melhores qualidades do ser humano é ser falível. Yeah. E é como nós, a carga que damos esta questão do falhar, por exemplo. É um belo exemplo que a Andrea dá. O Thomas Edison, que inventou a lâmpada, não chegou na fórmula final, não chegou com a fórmula final da lâmpada. Epá, explodiu muita coisa. Sim, ele não Portanto, criou a lâmpada foi logo a primeira. falhando. E estas falhas trouxeram lições para ele. Portanto, foi ver, aqui estou a juntar dois fios, se calhar aqui tenho que separar este, um positivo, negativo aqui, tal. E como está hoje, não é como ele deixou. Exato. Portanto, e nós esquecemos que somos seres humanos. E usando este exemplo, Thomas Edison, pronto, o inventor da lâmpada e de uma boa parte de coisas que têm a ver com a corrente elétrica. Mas usando um exemplo um bocadinho mais recente, que é mais próximo para mim, pessoalmente, eu sou colecionador de sapatilhas, utilizo muito sapatilhas Jordan e o Michael Jordan também utilizou esse exemplo. Todo mundo só conhece o Michael Jordan, que foi campeão 6 vezes, mas vocês não sabem quantas vezes eu falhei e o que eu fiz depois de falhar. Quando eu ia para um jogo e eu lançava para um triplo e a bola batia e não entrava,
acabava o jogo e quando todo mundo ia para casa, podemos até ter ganho o jogo. Nós como equipa ganhamos o jogo, mas eu, a dado momento, na altura, fiz um lançamento, a bola bateu ali, tim, e não entrou. Para mim aquilo foi uma falha tão pesada que quando acabava o jogo e todo mundo ia celebrar que ganhamos o jogo, eu voltava para o nosso campo e ia treinar aquele lançamento que eu falhei. Ninguém vê a quantidade de falhas que nós temos até conseguirmos repetidamente conseguir aquele objetivo. O objetivo dele era conseguir lançar 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. E ele, cada vez que falhava, voltava para o campo e ia treinar aqueles 3 pontos até aquilo ficar segunda natureza. E depois, quando aquilo já está natural para ele, é a próxima coisa. Ele tinha que fazer uma finta num jogo de basquete e falhava e alguém conseguia bloquear. Ele voltava e ia treinar aquela finta e nunca ninguém via esses treinos. Só viam o Michael Jordan, o campeão, o Michael Jordan, o super jogador, mas nunca ninguém viu as falhas. Mas as falhas fazem parte do que construiu o ser humano Michael Jordan que nós conhecemos como campeão. Mas neste processo, neste exemplo que estás a dar, ok, concordo em parte, mas é preciso olhar para isto de uma forma humana para não entrarmos num outro caminho da energia do medo, que é querermos ser perfeccionistas. Às vezes entramos numa incongruência, por exemplo, eu acredito em Deus, mas eu quero ser perfeito. Eu não sou perfeito, eu sou ser humano. Perfeito é Deus, não sou eu. Ok. Então, é importante olhar, concordo com isso que estás a dizer, é importante esta persistência. Só queria chamar a atenção a isto, para não levarmos isto com muita carga. Falhei, eu não posso falhar, e ficar aqui uma noite. Eu preciso dizer, foi o que foi possível. Foi o que eu consegui hoje. Sim. E dentro desta minha essência humana, levar as coisas também com leveza. Neste processo, nesta minha dinâmica do meu processo, às vezes eu tive consciência, comecei a ter consciência sobre a codependência, sobre os meus graus de codependência. E em algum momento comecei a ser muito radical, muito pesado, muito radical comigo mesmo, um controle comigo mesmo de chegar ao fim do dia e dizer, não, aqui exagerei, não, isto aqui é codependência, isto eu não deveria ter feito, eu não deveria ter. Depois eu parei, mas isto tem que ser levado com calma, com muita calma. Foi o que eu consegui naquele momento. E estava a chamar a atenção isto, que é para nós não levarmos isto para um extremo, ok? Sim. É preciso não perdermos os nossos valores, a solidariedade. Ok? Esta questão da solidariedade que é muito importante. Perdemos nisto. Perdemos por esquecermos disto também. E achamos que não. Depois começamos a confundir, como aquela história que colocamos de amor próprio é egoísta. Com a dependência, não confundir isto de solidariedade. Ok, se eu estou disponível para ajudar o meu amigo, ok, estou disponível na boa e está-se bem, o problema não é este. É que eu comecei a atingir um outro extremo. Okay? Eu não posso dizer outro, que eu tenho que esperar que o outro peça. Comecei a entrar também nisto, há que ter cuidado e levar isto com leveza. Não entrar aqui no perfeccionismo, não falhei, não tenho que ser perfeccionista, falhei a bola e ficar toda noite ali. É aceitar o que se passou comigo. O primeiro ponto nesta questão do amor próprio tem a ver com a autoaceitação. Aceitarmos, foi o que eu consegui naquele momento. Posso fazer melhor? Sim, posso. Com muita calma, com muita leveza. Não se esquecer que eu sou um ser humano, não martirizando, não tratar-me como um ser humano que sou. Alright, muito bem. Tivemos aqui a definição de cada um e acho que com isto até já temos a definição de como é que vocês são como um par. E com isto eu vou-vos fazer uma pergunta que é um bocadinho, vamos pôr assim, pesada. Não é o fim do mundo, mas é uma perguntinha que eu considero um bocado pesada, que é qual foi o momento mais importante da vossa vida, mais uma vez individualmente e depois como um par? Bom, da minha vida foi quando eu nasci. Aprendi a dar valor a este momento, que é o momento que nós mais abandonamos. Dadas as nossas dinâmicas familiares, conforme eu disse no episódio anterior. Vou confessar que essa era a última resposta que eu estava à espera de ouvir, mas que é a única que faz sentido. No episódio anterior, que estas nossas dinâmicas familiares, estes nossos processos,
é feito de forma que eu preciso de ter alguma coisa. Por isso é que entramos nesta codependência. Eu preciso de ser precisado para que me amem, para que seja aceito. Mas eu já nasci. Eu nasci com valor. Sim. Olha, a Andrea tem 2 licenciaturas e uma pós-graduação. Eu tenho uma licenciatura e uma pós-graduação. Nós não somos nem mais nem menos. Se é uma coisa que somos aqui, nós somos seres humanos. Não há um ser humano mais, não há um ser humano menos. Sim. Ok? Este é o ponto. Portanto, nós já nascemos. Sou muito jovem ainda. Tenho 35 anos. Quando eu comecei a ir à escola, ainda estávamos um bocadinho no calor da Revolução. Ok. Um bocadinho no calor da Revolução sim. e tal. E tinham aquelas expressões. Quer ser alguém na vida? É uma coisa que nós cantávamos na primeira classe. Quem não vai à escola é marginal. É marginal, Quem não vai à escola, é marginal. Quem passou por isso não se esquece dessa situação. Há quem já ouviu isto dos seus pais. Quer ser alguém na vida? Olha, vá para a escola. Mas eu já nasci, eu sou um ser humano. Eu já sou alguém na vida. Eu já nasci. O momento mais importante é este. O momento mais importante é este. Para mim, eu aprendi. Eu não dava valor a isto. Se me perguntares, é aquilo que eu estou a dizer. A minha versão não sou eu, foi o que eu consegui ser naquele momento. Fui melhorando, fui aprender a dar valor àquele momento. Eu acho que a tua resposta vai fazer muita pessoa pensar sobre isso. Isto, dentro deste tema que nós estamos a falar, é muito interessante. A quantidade de adolescentes nos quais nós conversamos, justamente por causa disto, de querer ter o valor, de colocar a questão no externo, estas dinâmicas que temos visto nas nossas escolas, tenho visto os currículos, estas diferenças. Uau, tens que falar inglês, não falas bem inglês, tens menos importância que aquele que fala inglês. E a escola onde estudaste, damos muito valor ao externo. E é isto que nos está a alimentar também para o suicídio. Sim, para a depressão e fazemos quantos casos, às vezes já vi relatos, estive assim a ver relatos assim de pessoas que estavam extremamente endividadas. Depois suicidaram-se, não viram saída para aquilo. Não estou a querer olhar para esta questão, se este suicídio foi ou não foi, se foi por água. Estou a olhar para isto. Por que é que ficou endividada a pessoa? Porque precisava de pagar uma escola, uma determinada escola, porque não pode estudar naquela escola pública, porque tem que ir para aquela universidade. E fazemos esta pressão, nós chega um momento que explodimos, não nos tratamos como seres humanos, não damos valor ao momento que nós nascemos. Mais importante, há uma expressão em inglês sobre isso que é Keeping Up with the Joneses, que é, portanto, e até há um filme que é Keeping Up with the Joneses, e eles realmente no filme deram o nome à família de Joneses, que era uma família de influenciadores. Eles geram marketing incorporado em pessoas. Então o que eles faziam? Pegavam uma família, e eles não eram uma família, um homem, uma mulher, uma teenager e um teenager, juntavam eles e faziam deles uma família, depois mandavam para um subúrbio qualquer, punham-lhes numa casa fantástica e depois entregavam às diversas marcas do mundo, entregavam-lhes coisas para convencer as pessoas à volta a consumirem as mesmas coisas. Então eles, quando entravam para o bairro, entravam lá com o carro topo de gama e televisão de 85 polegadas e os melhores perfumes e as melhores roupas, e depois a família toda tinha as melhores coisas e todo mundo à volta. Epá, mas estes aqui têm coisa. E se calhar, que tal se nós tentássemos ver se conseguíamos manter-nos no mesmo estado que eles? E no filme, o vizinho ao lado é alguém que de facto até tinha algum dinheiro, tinha algumas posses, mas não tinha o suficiente para se manter igual a eles. O que acontecia? Cada vez que ele comprava algo do mesmo nível que eles tinham, a companhia dava o modelo mais acima. Então, vamos supor, eles entraram lá no bairro com eu vou utilizar a minha marca preferida de carros, que é a VW, entraram lá com um Golf, um VW Golf GTI. Então o vizinho, eles têm um GTI, eu acho que eu consigo
comprar um GTI pelo dinheiro que eu tenho, compra um GTI. Quando o vizinho compra o GTI, a Volkswagen diz, ok, agora que ele já comprou o GTI, vamos te dar um modelo mais caro a seguir. E o outro, epá, este gajo agora subiu. Eu tenho que comprar o carro a seguir também. Ou, como é que é a vossa televisão? Não, venham todos aqui para casa assistir o Super Bowl, não sei o quê, nós temos uma televisão de 100 polegadas e o vizinho depois quer comprar uma televisão de 100 polegadas e acaba, o resultado no filme é que esse vizinho que estava a tentar keep up with the Joneses, no fim, acaba super endividado e quando ele percebe que está super endividado e que não vai conseguir dar a volta àquilo, acaba por se suicidar. Tipo, ele tem aquelas máquinas de cortar relva que parece um mini trator, ele prende-se com cordas e não sei o quê e conduz para dentro da piscina e afoga-se dentro da piscina e quando isso acontece a família toda, tipo, pega em tudo e desaparece de lá do bairro, porque é culpa deles, naturalmente. Forçaram alguém a endividar-se de tal forma que ele acabou por se matar e depois ia haver investigação, ia haver descobrir que de facto aquela família não é uma família, que é um estratagema de marketing e consumerismo e não sei o quê. Então, mais ou menos isto estás a falar, que algumas pessoas acabam por querer viver um certo estatuto. Eu tenho que ter este estatuto, os meus filhos têm que andar na escola tal, na escola privada, a escola mais cara, porque isso é a única forma deles serem e terem alguma coisa na vida, algum estatuto. Valor, isto é que nos dá valor. E no fim, isto não faz diferença nenhuma e algumas vezes, depois vocês também falaram que tiveram aí uma prevalência de casos de miúdos com automutilação, que vêm destas mesmas escolas que supostamente seriam o melhor sítio para as crianças estarem. Portanto, é uma coisa que temos que ter um bocadinho de atenção. Enfatizamos muito isto. Eu tenho analisado, assim, às vezes vejo, no outro dia estive a ver os currículos. Eu tentei fazer, André, mas nós quando começamos a estudar, primeira classe, tínhamos só português e matemática. Íamos à escola, voltávamos, nossa vida era brincar mesmo, íamos brincar. Está-se gradualmente a tirar esse momento de diversão e de existência de ser criança. Quando vejo os currículos como são, as escolas como fazem, estudou de manhã, está na primeira classe, estuda de manhã, estuda à tarde, não tem nenhuma atividade ali desportiva, não tem, só põe uma para dizer que está a dar capoeira ali naquela escola. Eu fiz brincar, trabalhar com materiais, né? Outras coisas que desenvolvem mais as nossas habilidades. Não, estudou português, matemática e inglês à tarde. Português, matemática e inglês, está a fazer revisão daquilo que estudou. Há tudo, quer dizer, eu não me lembro, eu estudei assim, não foi isso aqui que se outra vertente. E quando vemos esta carga, quando aparece, vemos este adolescente, esta carga toda e tem, damos tanto valor que achamos, como é que um adolescente de 14 anos pergunta-se o que é que vais fazer nas férias? Ele, não sei o que vou fazer nas férias. Porque o mundo dele é a escola, mas a escola não é o mundo. A escola é para buscarmos ferramentas para irmos para o mundo. Exatamente. Só que isto aqui vou fazer é um comentário meu, pessoal mesmo, que é que com este tipo de coisas nós estamos a condicionar as crianças e os adolescentes a funcionarem como o mundo corporativo está a obrigar as pessoas a funcionarem, que é entregar a vida toda a trabalho. É isso mesmo. E depois surgem os burnouts e toda a consequência disso, não é? Mas pronto, eu iria voltar à tua questão para fazer a ligação também, não é? Que era... Só para terminar uma pergunta que eu não tinha respondido também, antes de tu entrares. É difícil escolher um momento importante que eu tive com a Andrea. É difícil escolher. São vários os momentos que nós tivemos. Todos os dias é um momento importante para mim, na minha vida contigo. Mas eu, se for para escolher, eu escolher por um momento. A primeira vez que eu te vi foi a partir dali que nós conhecemos e que depois disso tivemos todos os momentos a seguir. Portanto, se fosse para escolher, ia escolher aquele. Mas é difícil escolher um momento. Assim, com isso eu vou dizer que mais uma vez escolheste o nascimento. Escolheste o teu nascimento como o teu momento mais importante e escolheste o nascimento da vossa relação como o momento mais importante para vocês dois como um par. Faz sentido. Interessante, sim. Faz sentido. Pronto, e para além do nascimento, eu iria dizer pessoalmente, foi quando eu realmente descobri o que é que nasci para fazer. Aos 15. Exato, para servir a humanidade, servir a humanidade com isto, ajudando as pessoas realmente a se amarem. Que eu acho que é um trabalho que eu fiz e venho fazendo comigo mesma e que realmente tem um impacto muito grande em nós e no nosso equilíbrio, harmonia, alegria.
E mais, eu sinto que o nosso encontro, o meu encontro do Fausto, foi um segundo também renascimento. É de encontro de duas almas que se encontram para servir juntas à humanidade. Então, eu sinto-me muito acompanhada. Mais do que o aspecto, obviamente, romântico, né, do relacionamento, obviamente, que há um sentimento aqui por trás. Eu amo muito o Fausto e é realmente um amor muito genuíno, muito verdadeiro. Um amor que até antes eu não tinha vivido. Porque nós vamos construindo, não é? Ao longo dos nossos relacionamentos, é muito uma fantasia. Não estou a dizer que são momentos importantes, mas vamos construindo a nossa noção de amor. E depois descobrimos que é uma noção muito nossa. E não nossa individualmente, e não uma troca, não é? E uma construção dos dois. E então essa foi a minha experiência, e o que eu achava que era amor, se calhar não era mais uma ilusão, uma construção. Ou uma codependência. Exatamente, e também associada à codependência. Então, pronto, é um amor muito bonito, obviamente do ponto de vista de relacionamento, mas mais do que isso é podermos, porque acreditamos e temos valores comuns, não é? E temos, sim, formações e sabedorias muito afins, estamos a servir juntos. E há aqui algo que eu sinto que nos complementamos. Não é? Eu já sou por inteira, por mim mesma, e o Fausto também já se sente inteiro. Vocês não se completam? Não, nós nos complementamos. Exatamente. Então, agregam ao que já existe. Exatamente. Então eu sou balança de signo, muito mais ar, muito mais mental, muito mais, sim, de Vênus feminino, a energia dos relacionamentos, do amor. E ele traz a perspectiva do caranguejo, não é? Que é muito maternal, que é muito das emoções, do expressar, muito profundo também. Eu também tenho aqui um bocado de escorpião. Então há aqui uma que é mesmo para servir. É excelente para servir do ponto de vista das terapias, não é? Identificamos muito com as terapias holísticas, então integrais e complementares. Então tudo isto eu sinto que é realmente duas pessoas que estão a servir a humanidade com o seu melhor, com o trabalho individualmente, e ajuda muito o que eu venho percebendo. Não é muito comum aqui em Moçambique, não vejo casais a servirem juntos, não é? Então nós somos, vamos dizer assim, a manifestação, nós partilhamos daquilo que nós próprios vivemos e vivenciamos individualmente e enquanto casal. Ajuda muito a desconstruir uma série de crenças relativas a homens e a mulheres, e relativas a o que é ser um casal romanticamente, o que é ser, pronto, um homem, uma mulher, trabalhando ou não juntos, e o que é ser pais, porque também temos um filho de 6 anos e também estamos a ter a nossa experiência, que é o nosso mestrinho, com este ser, não é? E de orientá-lo e prepará-lo para a vida. Então é toda esta dinâmica que nós próprios vivemos enquanto seres humanos, que também estamos a partilhar com as pessoas, portanto, fruto da nossa própria sabedoria e vivência do dia a dia. Então eu sinto que isto é mesmo uma missão de alma, de almas afins, não é? Para servir a humanidade. Então é muito prazeroso. Eu acho que não poderia ter pago para conseguir as respostas que vocês deram, tanto como individuais como par. Vocês, acho que com isto todo mundo que está a assistir vai perceber aquilo que eu venho a dizer, tipo, sobre a metodologia deles em termos de psicologia e como abordam as necessidades de quem vai se sentar à frente deles para fazer um tratamento. É esta energia que existe, e isto é genuíno. Vocês viram acontecer aqui em frente a estas lentes, vocês viram acontecer aquilo que eu já venho a ver há algum tempo. Então, uau, eu até fiquei sem palavras, porque eu quero explicar isso. Eu tento explicar a muita gente que há certas coisas que nós simplesmente sabemos. Ninguém nos precisa de explicar. Há certas amizades que nós formamos sem sequer pedir para que ela exista, e ela existe ali forte e quase que incondicional,
porque são duas almas que se estão a encontrar e que estavam no mesmo caminho, simplesmente estavam afastadas uma da outra. Estão a ir na mesma direção, mas em vez de estarem lado a lado, estavam longe e eventualmente a vida foi deslevando, cruzaram o caminho uma vez, ei, vamos andar de mãos dadas. E é isso que acontece. Então, agradeço bastante pela forma como vocês responderam a isto, porque se calhar vai dar um bocadinho de esperança e um bocadinho de noção a algumas pessoas sobre o que realmente é amor. Porque todo mundo tem a sua definição com base nas experiências que vem tendo na vida, e há pessoas que acham que um amor bom é aquele amor que há crises de ciúmes e zangas. Se ele não zanga, se ele não fica com ciúmes, não gosta de mim. Isso é super tóxico, não é a melhor versão de amor. É amor? É, mas não é o amor certo. Ou ele não fala comigo, tipo estoicismo. Há pessoas que são estoicas e não conseguem expressar o amor, mas amam. Não é a melhor versão de amor, mas é. Agora vocês dois parece que conseguem expressar um para o outro e fizeram aqui agora, um para o outro, expressaram o amor um para o outro, sem problema nenhum, sem grandes alaridos, mas de forma muito genuína. E isto acho que é uma das melhores formas de viver amor. Eu agradeço-vos por serem assim, por vos terem permitido a cada um de vós viver amor dessa forma. Porque há pessoas que têm essa chance e não se permitem viver o amor dessa forma. Acho que esta pergunta já foi meio respondida, mas ainda assim eu vou perguntar se algum de vocês já fez tratamento psicológico, tipo ir a um psicólogo e fazer tratamento. Apesar de Andrea é psicóloga, já foste a um psicólogo? Sentar em frente a um psicólogo para te ajudar? Ou foi tudo com base nas ferramentas que foste adquirindo a partir da tua leitura e da tua formação? O que eu fiz não foi propriamente... Sim, foi na minha formação enquanto psicóloga, eu fazia acompanhamento de casos. Então, eu tive um psicólogo brasileiro que acompanhava, mas fazia acompanhamento dos casos. Claro que havia também do meu sentir sobre estes casos e das minhas questões internas em relação aos casos. Não foi um acompanhamento direto de que, olha, eu estou com uma dificuldade ou um problema, mas era dos casos que eu acompanhava. E claro, no início de carreira, com menos imaturidade, tomávamos muito, né? Eu tomava muito aquilo para mim, então, né, chegava a sonhar com os problemas dos clientes, portanto, isso é muito natural. É natural, então, mas deve ser muito pesado. Eu tinha esse acompanhamento, né? Portanto, isso eu tive. E depois, mais recentemente, quando estava também a trabalhar com outra colega, às vezes falávamos sobre os casos, e hoje faço também com o Fausto, não é? Trocamos muito sobre os casos e um pouco sobre o meu sentir e como é que isto de alguma forma pode me afetar, ou mais que lições nós tiramos disso. Então é mais nesta perspectiva. Eu fui muito a minha própria psicóloga. Sim, eu ia perguntar, porque tu a dado momento disseste que também passaste por um bocado de depressão, por seja qual for o caso que te levou a essa, seja pequena, média ou grave depressão, tiveste uma depressão. E eu queria saber se nesse momento tu tiveste algum acompanhamento de um psicólogo nessa depressão, ou se foste tentando descobrir as ferramentas e foste tentando trabalhar nisso internamente sem... O que eu tive não foi propriamente uma depressão, eu era muito mais ansiosa. Eu sempre tive isto, vem de herança mesmo de mamãe, então era mais a ansiedade. Agora, tive sim algumas desilusões, e no fim do meu primeiro casamento, claramente que o meu amor próprio ficou ali abalado. Então foi uma segunda oportunidade que eu tive, eu diria um segundo renascer, para eu resgatar e ficar ali comigo durante bastante tempo, não é? A resgatar o meu amor próprio, não é? Então, sim, isso foi o que eu fiz. E eu usei de uma forma muito bonita. Eu comecei a escrever textos. Comecei a escrever textos sobre isto, sobre o que acontecia dentro de mim, sobre o amor próprio, sobre o que eu vinha descobrir de mim, sobre mim mesma, sobre as minhas emoções, não é? Sobre esta questão de
de me autocobrar muito, de exigir, enfim. E isso foi muito interessante, porque as pessoas se identificavam, inclusive marcavam consultas. Uau, eu identifiquei-me com isto que tu escreveste, então eu quero trabalhar isto em mim, não é? Então, muito interessante. Mas pronto, basicamente fui eu que fui a minha própria psicóloga. Agora, tive sim troca com vários outros psicólogos ao longo da minha carreira, sim. E Fausto? Estou aqui a sorrir porque formalmente eu nunca fui um psicólogo, nunca tinha ido a um psicólogo. Formalmente. Entretanto, eu tinha a Andrea, que é uma psicóloga. E mesmo neste meu processo com a Andrea, tínhamos sim as nossas conversas, mas nunca foi uma conversa assim formal entre paciente psicólogo e cliente. Para nós não há cá paciente, chama-se cliente. Ninguém está doente aqui, estamos nas nossas desarmonias. Então, estou a rir ainda por um outro motivo. Mas, então, nunca fui assim formalmente para um psicólogo. Eu já tive várias conversas com a Andrea, sem estar assim formal com um psicólogo cliente, que já me inspiraram muito. A Andrea já partilhou muito material comigo, que em alguns dos meus momentos também mais com uma frequência de energia assim mais negativa, muitos instrumentos que ajudaram, muitos livros que ela partilhou comigo, numa fase até que não tínhamos assim um contacto, e que ajudaram muito. O terceiro encontro que eu tive com a Andrea, por acaso vem disto. Eu queria encontrar-me com a Andrea. Eu mandei uma. Portanto, ela estava como consultora onde eu trabalhava, e eu queria encontrar-me com ela. Eu pedi uma consulta, mas não porque eu não porque precisasses de forma consciente. Era só para estar estou com a precisar ela aqui de uma ajuda, não sei o que. Não foi aí. Então, foi assim mais ou menos o meu processo com o psicólogo. Não foi assim uma coisa assim formal, foi mais ou menos certo. De forma sucinta e que possa ser percebido instantaneamente por qualquer leigo, qual é a vossa postura para ter uma boa saúde mental? Eu acho que vocês a resposta que eu tenho dentro de mim, eu acho que vocês já até deram aqui hoje, mas eu gostaria que respondessem especificamente a esta pergunta. Qual é a postura para ter uma boa saúde mental? Pois, para mim, numa palavra, eu iria resumir fé. Fé. Ok. E fé no sentido mais, de facto, da fé, de eu acreditar em mim, no meu poder pessoal. Ok. Eu sou um ser divino, não é? E mais nada. Aliado a isto que a Andrea disse, eu iria acrescentar viver um dia de cada vez. Ok. Viver no presente. Não criar expectativas. Eu não tenho nenhuma expectativa relativamente a Andrea, que é a minha companheira. Ok. Nenhuma. Às vezes nós dizemos o outro, como é que dizemos? Decepcionou-me, certo? Sim. Decepcionou. Mas como é que o outro decepcionou? Meu filho decepcionou. Meu filho. Mas como? Eu é que criei uma expectativa. Nasce de expectativas. Ok. Quem é responsável por isso sou eu. Então, só que nós sempre vamos lá para fora. Meu filho decepcionou, minha companheira decepcionou. Eu nunca esperei que tu fosses fazer isto. Quem quis esperar por aquilo? Então, não criar expectativas, viver um dia de cada vez. O presente apenas. Ok. E com isto, vou-vos dizer que as duas respostas que me deram não era a que eu estava a pensar. E qual é que tu estavas a pensar? Foi uma coisa que vocês, de certa forma, através dos exercícios e das conversas que nós tivemos, vocês incutiram isso em mim, que foi a aceitação. Aceitar. Sim, o amor próprio. Simplesmente aceitar. É o que é e o que foi é o que tinha que ter sido. Nada mais. Aceitação e se calhar nesta última conversa que nós tivemos, vocês disseram que eu tinha deixado de ser tão severo comigo mesmo. Que eu era muito severo, era muito exigente. Muito exigente, é exatamente essa palavra. Eu estava a ser exigente demais comigo,
com aquilo que eu sentia que eram as minhas obrigações e o que eu tinha que fazer, que eu estava a ser muito exigente e que isso me estava a causar ansiedades e se calhar algum peso por não estar a responder às expectativas que eu próprio estou a criar em relação a mim. Então, mais uma vez, dar a volta à questão das expectativas, viver um dia de cada vez, fé e aceitação, ok? Está tudo ligado, na verdade. Sim. Se eu acredito em mim e no meu poder pessoal, claramente que já pressuponho que há uma aceitação. Sim. Seja o que for que acontece, Exatamente, que há uma eu aceitação. aceito. Então, lá está, para isso preciso de me conhecer. Primeiro conhecer, aceitar, para amar-me. Mas isto só pode acontecer se eu realmente acredito que eu tenho o poder transformador, está dentro de mim. Né? Então, sim, está tudo relacionado. ok. E com isto vamos chegar aqui à última pergunta, que mais uma vez não é uma pergunta, é uma sugestão. Não é uma sugestão, é uma pergunta. Na verdade é uma pergunta, sim. Que conselho é que vocês dariam a alguém que esteja a atravessar uma fase má ou alguém que precise de alguma pequena ferramenta que seja? Naturalmente vocês não vão dar aqui os segredos todos, porque senão depois não tem ninguém a entrar no vosso escritório à procura de ajuda. Mas que conselho é que dariam a alguém dentro do contexto do Setembro Amarelo, dentro do contexto da ansiedade ou da depressão? Qual é o conselho que poderiam dar para se calhar pôr uma pessoa a dar o primeiro passo na jornada para mais luz e mais amor? Nesta nossa abordagem e neste nosso trabalho interno, não temos este medo de não posso dar todas as dicas, senão ele não vem para o meu consultório. A ideia é esta mesmo. Nós falamos vocês de não nos tenham mais livrarmos, esse trabalho. nós falamos de nos livrarmos da codependência, e a ideia de nos livrarmos da codependência é também não ser codependente ao terapeuta ou ao psicólogo, é a pessoa buscar as ferramentas e seguir para a sua vida. Portanto, estar a ficar ali, a ideia é esta, vai para a vida. Então, não iria entrar, e acho que isto também quer ser egoísta, também não partilhar disto, porque senão não vai. Às vezes confundimos muito sou egoísta com aquele que se ama. Isto também é ser egoísta, não partilhar isto. Acho que não vejo problema nenhum nisto. Na nossa abordagem humanizada, nossa abordagem, não há aqui este medo de não dar todas as dicas. E não sei se é partilhar mais da minha experiência. Não quero considerar isto um conselho como tal. No meu processo, uma das viagens mais maravilhosas foi mergulhar no autoconhecimento. Ok. Só quando eu comecei a conhecer-me, foi quando eu comecei a olhar para mim com aceitação. Foi quando eu comecei a olhar para mim com amor. Acho que esta viagem de nos conhecermos, é maravilhosa. Então, o conselho é mergulhar para autoconhecimento. É isso, quer dizer, não tenho assim algo diferente. Eu acho que procurar de facto, sim, não só o autoconhecimento, a autoconsciência, sim, mas acho que não é só suficiente, pelo menos a mim não me foi só suficiente. Tem muitas pessoas que vêm e que realmente têm muito autoconhecimento de si e têm muita autoconsciência, mas depois há ali um bloqueio, uma resistência muito grande para pôr em prática. Então de nada me vale eu ter muito autoconhecimento de mim mesmo e autoconsciência se eu não ponho em prática. Ok. Então, na verdade, é praticar o meu processo de transformação, tornando numa melhor versão de mim mesma, praticando e com consistência. Ok. Foco, consistência, e quanto mais eu vou praticar aquilo que eu quero me transformar, mais eu me transformo, mas com consistência. Então, mas sim, a base é esta, é primeiro mergulhar até para eu poder me aceitar e amar, como disse muito bem o Fábio, e pôr em prática todos os dias, pôr em prática, e aí sim, a prática nos aperfeiçoa. Então lá chegaremos. Isto que a Andrea estava a dizer está totalmente, portanto, está tudo ligado com o tema que nós estávamos aqui a falar. Há uma grande diferença entre eu saber que eu existo e eu tratar-me como
uma coisa é saber que eu existo, outra coisa é eu tratar-me como uma pessoa mais importante da minha vida. São duas coisas diferentes. Sim. Eu soube que eu existia, mas só me assumi 3 anos depois. É por isso que André estava a dizer isto. Ficamos neste estado de negação, negamos a nós mesmos. Ok. Então a ideia é reforçando isto que André estava a dizer. Muito prático. Só isso, tendo desta base, né, autoconhecimento e acho que não praticar haveria sobre isto. forma melhor de fecharmos este podcast senão com estas respostas, que é que conselho dariam a alguém para dar o primeiro passo no processo de desenvolvimento do seu ser. Eu não ia dizer melhoramento porque não é exatamente a melhor palavra para descrever o que isso é, mas o desenvolvimento do seu ser. Então, número 1, mergulhar de cabeça e olhos fechados para o autoconhecimento. E número 2, praticar e ajustar onde necessário para conseguirmos desenvolver a melhor versão de nós próprios, para nós próprios e para mais ninguém senão para nós próprios. O resto vem como consequência. Naturalmente. Muito obrigado mais uma vez pela vossa participação e com certeza que vocês vão cá voltar. Eu acho que o mundo precisa muito de ouvir pessoas que têm o tipo de luz que vocês têm, o tipo de autoconfiança que vocês têm, o tipo de autoconhecimento que vocês têm, e é com exemplos práticos que as pessoas às vezes percebem, ok, eu estou a ver isto na prática. Não é só dizer à pessoa, olha, tens que fazer isto e a pessoa vai lá fazer. Quando as pessoas veem na prática como é que isso, em que isso resulta, é muito mais fácil dizerem, ok, I want that, eu quero aquilo para mim. Então, muito obrigado pelas vossas expressões de verdade, expressões de amor e de luz e pelo trabalho que vocês veem, o serviço, né? A prestação de serviço que vocês fazem ao mundo, que os dois encontraram-se nessa jornada de ser of service to the world, que é uma coisa que eu também vi recentemente, que há uma diferença muito grande entre uma pessoa que já se conhece e uma pessoa que ainda está perdida a tentar descobrir-se. É que geralmente as pessoas que já se conhecem têm uma tendência muito grande em querer ser de serviço ao mundo, ou de servir ao mundo, melhor dizer. Tem uma tendência muito grande em querer servir ao mundo, e as pessoas que ainda não se conhecem querem que o mundo lhes sirva. Então, mais uma vez, thank you. Este podcast, como eu previa, vai ser o que tem a maior duração, mas eu acredito que também essa maior duração vem em consequência disto ser feito de ouro atrás de ouro no que diz respeito à informação que foi aqui partilhada e a conversa que nós tivemos, e o objetivo do podcast é exatamente este. É os humanos. É Sigma Podcast, um podcast sobre humanos. O slogan sempre foi esse e sempre vai continuar a ser, porque eu também, a dada altura, senti que eu tinha que fazer alguma diferença no mundo. E que a minha diferença não ia ser influenciar as pessoas a comprarem mais coisas ou a serem mais materialistas, mas a perceberem quem são, qual é o seu propósito na vida, e que sempre tive a noção de que ao ajudar uma pessoa, ao mudar o mundo de uma pessoa, por consequência eu posso mudar o mundo de outras 3, e essas 3, outras 3, e cria-se um efeito cascata que gradualmente vai mudar o mundo, ou corrigir o mundo na direção em que o mundo realmente deveria estar, que era todos nós sermos seres completos, seres plenos, seres de amor e luz, e que todos nós temos uma inclinação e uma vontade de servir ao mundo. E com isto chegamos ao fim da segunda parte desta conversa com André e Fáusio.
que foi super, super top. A energia aqui dentro é tão densa que quase que dá para cortar com uma faca. E com isto, thank you todo mundo que tem estado a assistir ao podcast e que tem apoiado o podcast e que tem deixado comentários no YouTube. É para isto que nós fazemos o podcast e eu espero que este podcast tenha o resultado que eu espero que eu tenha, que é de pelo menos uma pessoa ser tocada e alterada por ouvir estas duas partes do podcast, especialmente se tiver a ver com a questão do Setembro Amarelo. E volto a dizer, qualquer pessoa, conheçam ou não pessoalmente, se vocês tiverem a necessidade de conversar com alguém porque se estão a sentir abatidos ou deprimidos, eu estou aqui. Tenho o YouTube para me mandarem mensagem, tenho o meu Instagram para me mandarem mensagem. Eu não vou deixar o número pessoal, mas tem esses dois canais. Por favor, aproximem-se que eu não mordo e quero realmente ajudar pessoas a saírem desse ponto da vida. Thank you mais uma vez e até o próximo podcast. Não, e conforme eu disse, através da vossa intervenção, do trabalho que vocês estão a fazer e as conversas que contigo específicas e esta última